A guerra na Ucrânia mudou muitas realidades de longa data da guerra moderna. Sistemas de armas que dominaram o campo de batalha por décadas já não têm o mesmo impacto. Novos sistemas e tecnologias emergentes estão substituindo-os gradualmente como meios mais eficazes de combate. A mudança é particularmente marcante no caso daquele antigo e tradicional pilar de todo o exército, que pode produzi-los ou adquiri-los: o tanque. Em uma era cada vez mais definida por sistemas autônomos, alvejamento assistido por IA, vigilância constante e guerra de ataques de precisão, a reputação do tanque sofreu um grande abalo nos campos de batalha da Ucrânia. Em especial, o uso prodigioso de drones de ataque pequenos, baratos e altamente manobráveis tornou muitos dos benefícios antes proporcionados pelos tanques amplamente obsoletos. Mas tudo isso está prestes a mudar. Os Estados Unidos revelaram recentemente um novo tanque projetado para superar os desafios do campo de batalha atual e restaurar a supremacia dos tanques nos campos de batalha do futuro, o Abrams M1E3. Então aqui está a história por trás dessa mais recente inovação blindada dos Estados Unidos e por que todos os exércitos do mundo estão de olho, morrendo de inveja. O Abrams tem sido o principal carro de combate do exército dos Estados Unidos por décadas. Introduzido em 1980, ele tem sido continuamente atualizado ao longo dos anos para acompanhar a evolução tecnológica e as demandas do campo de batalha. A versão atual, o M1A27V3, também designado M1A2C, começou a aparecer em serviço por volta de 2017. Essa variante, junto com o M1A2-7V2, um pouco mais antigo, está atualmente passando pelo mais recente programa de modernização. Os tanques estão sendo equipados com integração de sobrevivência compatível com o Trophy, estabilização avançada da torre, sistemas de computadores embarcados, tablets, arquitetura de proteção MAPS de segunda geração e muito mais. O programa está previsto para continuar enquanto ocorre o desenvolvimento do novo M1E3, que tem como objetivo substituí-los no futuro. Mas não se engane, o M1E3 é um grande avanço para esse tanque lendário. Isso porque a nova versão foi fundamentalmente redesenhada para prosperar nos campos de batalha do futuro. Mais especificamente, o M1E3 foi projetado para remodelar a forma como as forças blindadas pesadas operam em campos de batalha cada vez mais dominados por munições vagantes, drones de ataque FPV, fogo de precisão de longo alcance e vigilância aérea persistente. Por isso, as Forças Armadas globais acompanham esses desenvolvimentos de perto. Todos têm tentado desesperadamente se adaptar às novas realidades, mas o M1E3 parece oferecer uma solução viável. Uma coisa é adaptar rapidamente soluções improvisadas, como gaiolas de proteção, varredores de minas e bloqueadores de sinal de drones nos tanques após a produção, para aumentar sua sobrevivência contra novas ameaças. Mas o M1E3 foi projetado para integrar esse tipo de recurso ultramoderno desde o início. Para começar, ele resolve um dos principais aprendizados da guerra de tanques na Ucrânia. Mais pesado não é sempre melhor. Plataformas mais pesadas têm suas vantagens. Elas suportam pacotes de blindagem mais espessos e módulos adicionais, como kits de sobrevivência urbana Tusk, sem comprometer a estrutura. Esses acessórios robustos resistem muito mais a penetradores de energia cinética e ogivas de energia química do que os plataformas mais leves. Uma plataforma mais pesada permite instalar armamentos mais potentes. A massa extra absorve o imenso recuo desses canhões de calibre maior de forma mais eficaz, permitindo maior precisão durante disparos rápidos e em condições secas e áridas, os tanques mais pesados se saem melhor. Esses benefícios trazem uma grande desvantagem: a mobilidade. Nas condições de solo fofo e lamacento do leste da Ucrânia, tanques pesados como o Challenger do Reino Unido mostraram-se suscetíveis a atolar facilmente. Tanques com mais de 70 toneladas geralmente não atravessam pontes civis na Europa ou Ásia sem apoio de engenharia. Com a grande probabilidade de operações futuras na Europa Oriental e no Indo-Pacífico em mente, esses fatores complicam muito a logística. Então, como um dos carros de combate principais mais pesados em serviço, o M1A27V3 simplesmente não é tão adequado para essas regiões. O peso base totalmente armado deles é de aproximadamente 73,6 toneladas curtas, mas o peso real frequentemente ultrapassa 74 toneladas, com os kits completos de sobrevivência urbana e sistemas de proteção ativa instalados. Versões antigas podiam chegar a 80 toneladas após receberem blindagem, sensores e armas mais pesados.
Os únicos outros tanques de batalha modernos na mesma faixa de peso são o Challenger 3 britânico e o Altay turco, com 73 e 72 toneladas respectivamente. A maioria dos tanques ocidentais modernos está um nível abaixo na escala de peso, ficando na faixa de 65 a 67 toneladas. Por exemplo, a última versão do Leopard da Alemanha, o 2A7 Plus, pesa cerca de 67 toneladas e o Merkava Mk4M de Israel pesa cerca de 65 toneladas. Devido às inovações na tecnologia de blindagem, há uma tendência clara de a próxima geração de tanques de batalha modernos ser ainda mais leve. O K2 Black Panther da Coreia do Sul pesa cerca de 55 toneladas e o tipo 99A da China pesa cerca de 57 toneladas, o mesmo que o futuro Leclerc XLR da França. E o M1E3 parece ter seguido o exemplo deles. Com um peso estimado de cerca de 60 toneladas, o M1E3 deve eliminar a maioria dos problemas de mobilidade dos modelos anteriores do Abrams. A redução de 21 a 23% no peso em comparação com o 7V3 deve melhorar a mobilidade estratégica do M1E3, a capacidade de atravessar pontes e a flexibilidade de desdobramento. Isso deve fazer uma enorme diferença no teatro Indo-Pacífico, onde as limitações de infraestrutura, restrições de transporte marítimo e operações dispersas em ilhas continuam sendo grandes desafios operacionais. Isso também melhorará a mobilidade estratégica na Europa, permitindo que o tanque cruze mais pontes em territórios da OTAN e ampliando as opções de transporte. Mais duas novidades aumentam ainda mais a mobilidade do M1E3. Um novo sistema de propulsão híbrido e uma nova suspensão. As novas esteiras leves são da American High Metal, e entende-se que o novo sistema de suspensão hidropneumática veio do grupo Horstmann. Os Estados Unidos já testaram esse tipo de suspensão em tanques Abrams antes, mas decidiram apostar de vez no M1E3. Você deve entender o motivo. A suspensão hidropneumática permite que o tanque eleve ou abaixe o casco, melhorando a sobrevivência e trazendo outros benefícios operacionais. Além de resolver as limitações de peso e mobilidade do 7V3, o M1E3 também soluciona outra das deficiências operacionais do 7V3, o que preocupa tanto os planejadores operacionais quanto o Departamento de Contas do Pentágono. O motor de turbina a gás do 7V3 o torna um grande consumidor de combustível. O M1E3 oferece uma solução que transforma essas preocupações em alívio. Um novo sistema de propulsão híbrido. A nova configuração de propulsão inclui um motor Caterpillar C13D de 6 cilindros em linha modificado, com potência de 1.100 cavalos combinado, com uma transmissão Sapa ACT 1075LP que incorpora um motor elétrico de 250 cavalos. Espera-se que essa arquitetura híbrida aumente o alcance operacional e reduza significativamente as assinaturas térmica e acústica. Enquanto isso, a energia elétrica adicional a bordo fornece a potência necessária para futuros sensores, sistemas de proteção, tecnologias de energia dirigida e capacidades de guerra eletrônica. Isso garante que o tanque esteja pronto para o futuro, pois as condições de batalha continuarão evoluindo. A mobilidade e flexibilidade do novo sistema devem ser bem recebidas pelo pessoal de operações. A esperada melhoria de 40% a 50% na eficiência no consumo de combustível deve agradar aos responsáveis pelo orçamento do Departamento de Guerra. Esse sistema avançado e pragmático atende às prioridades atuais de modernização do Exército dos Estados Unidos. A doutrina destaca a redução da demanda por suprimentos e o aumento da resistência no campo de batalha em operações de combate em larga escala, onde comboios de combustível são alvos fáceis para drones e ataques precisos inimigos. Os menores requisitos de combustível do M1E3, junto com sua mobilidade e flexibilidade, se encaixam nesse conceito. Agora, você pode estar pensando que o peso reduzido e o sistema de propulsão e energia mais complexo provavelmente significam compromissos em outras áreas, especialmente na quantidade de poder de fogo e proteção que o M1E3 pode oferecer, e possivelmente na configuração da tripulação. Bem, pense de novo. O M1E3 não faz concessões em poder de fogo, proteção e ergonomia da tripulação. Ele aprimora esses aspectos. Entre as principais mudanças em relação às versões anteriores do Abrams estão a torre automatizada e o carregador automático. O canhão principal parece ser o mesmo canhão de alma lisa M256 de 120 mm modernizado, instalado no CEP V3 e em outras variantes mais recentes do Abrams.
Provavelmente será equipado com metralhadora coaxial. Curiosamente, a torre principal que abriga o M256 é complementada por uma torre secundária menor montada em seu teto. Essa torre secundária carrega um canhão Northrop Grumman M230LF de 30 mm com capacidade para 30 munições de 113 mm. Então, na prática, o M1E3 possui duas torres. Isso significa que, enquanto o canhão principal mira tanques, edifícios, blindados e equipamentos pesados, o canhão de 30 mm pode lidar com ataques de drones incômodos. Mas essas estão longe de serem as únicas capacidades que o M1E3 provavelmente terá no final. O protótipo inicial, apresentado em um salão do automóvel em Detroit em janeiro, apresentava um sistema de mira estabilizado Leonardo DRS, uma combinação de câmeras eletroópticas e infravermelhas, além de uma estação de armas remota, ou RWS, da EOS no topo da torre. A RWS estava equipada com um lançador automático de granadas de 40 mm, uma metralhadora de 7,62 por 51 mm e um míssil guiado antitanque Javelin. O pacote de armamentos do M1E3 ainda pode ser ampliado com lançadores para munições vagantes. Em uma renderização recente do Exército dos Estados Unidos, há uma estrutura visível em um cesto atrás da torre que, segundo o analista Martin Chomsky, pode ser um container para um veículo aéreo não tripulado de reconhecimento. Então, como você pode ver, no The Military Show, nós não apenas repetimos as mesmas manchetes e histórias que todo mundo, nós trazemos para você as notícias mais importantes do momento, repleto de dados e detalhes para que você entenda exatamente o que está acontecendo e por que isso importa. Então, inscreva-se no canal para que você esteja sempre por dentro de tudo. Em relação ao armamento defensivo, o Exército também fez uma mudança dramática em comparação com a versão V3. Em especial, o Sistema de Proteção Ativa, ou APS. O APS representa uma inovação significativa em relação a tecnologias anteriores de defesa de tanques, como a blindagem reativa explosiva, ERA. Essa blindagem parava foguetes antitanque, detonando cargas no casco do tanque, mas muitas vezes perto da infantaria que estava próxima ao veículo. Além disso, tanques estão mais ameaçados do que nunca por armas inteligentes, como mísseis antitanque guiados a laser, que o APS foi criado para combater. O S3V3 está equipado com o sistema israelense Rafael ADS Trophy HV, enquanto espera-se que o M1E3 utilize o XM251 Iron Fist. Ambos são sistemas originalmente israelenses, o primeiro fabricado pela Rafael e o segundo pela Elbit Systems. Mas o XM251 é, na verdade, a versão americanizada do M251 original da Elbit. O XM251 já está em serviço na variante M2A4E1 do veículo de combate de infantaria Bradley. Também se espera que ele seja integrado aos veículos blindados leves sobre rodas 8x8 Striker e ao futuro substituto da família Bradley, provisoriamente designado XM30. Portanto, não seria surpresa saber que o Iron Fist será instalado em outros veículos blindados mais leves. Em um carro de combate principal pesado, isso é novidade para o Exército dos Estados Unidos e destaca as novas realidades nas quais os tanques precisam sobreviver. Isso porque os dois sistemas representam duas filosofias distintas em APS, ou seja, negação aérea por fragmentação versus interceptação de precisão por projétil. Mas de forma simples, eles têm métodos de destruição diferentes. O Trophy HV usa uma explosão similar à de espingarda, lançando penetradores formados explosivamente ou esferas de metal contra ameaças que se aproximam. Isso cria uma ampla zona de destruição, a cerca de 10 a 15 metros do veículo, destruindo efetivamente a ogiva. Em contraste, o Iron Fist lança um míssil interceptador cinético em miniatura com uma pequena ogiva de fragmentação explosiva. Ele persegue fisicamente e colide com a ameaça ou detona próximo a ela a uma distância maior, de até 30 a 50 metros, oferecendo um engajamento mais preciso. O sistema Trophy, que pesa 850 kg, carrega 6 interceptadores de cada vez. Ele é otimizado para ameaças pesadas, como mísseis antitanque e RPGs, mas não é tão eficaz contra drones de ataque por cima ou penetradores de energia cinética. O Iron Fist, bem mais leve, pesando entre 200 e 250 kg, carrega 4 interceptadores em sua configuração padrão, além de capacidades integradas de interferência eletroóptica para neutralização suave contra mísseis antitanque de segunda geração. Ele consegue enfrentar penetradores de energia cinética, como os de tanque,
pois atinge o projétil em ângulo mais agudo e a maior distância. Isso também o deixa bem mais eficaz contra drones. Como o M1E3 foi feito para resistir a projéteis de energia cinética e drones, entende-se por que o exército dos Estados Unidos optou pela mudança. O peso menor do Iron Fist e sua área reduzida de dano colateral se encaixam na nova doutrina de tanques operando perto da infantaria e drones, enquanto sua habilidade de neutralizar projéteis cinéticos e drones traz uma proteção extra que o Trophy não oferece. Mas os recursos de proteção do M1E3 certamente não terminam no novo APS. Ao contrário das versões anteriores do Abrams, este tanque foi projetado para integrar recursos de sobrevivência ao veículo, em vez de depender de kits adicionais externos. Oficiais do Exército dos Estados Unidos descreveram suas futuras capacidades de proteção como orgânicas aos sistemas de armas. Isso sugere fortemente uma mudança para arquiteturas de sobrevivência integradas, que combinam proteção ativa, guerra eletrônica, redução de assinatura e tecnologias avançadas de blindagem. Se você precisava de prova de que os Estados Unidos estão incorporando as lições da guerra da Ucrânia, este é o exemplo A. Aqui está o exemplo B. O tanque é operado com um controle de videogame de verdade ou foi projetado para parecer e ter a mesma sensação? O M1E3, demonstrado pelo Exército dos Estados Unidos em março de 2026, teria usado um controle de videogame Fantech. Por que optar por um controle comercial de videogame amplamente usado? Bem, como sugere o coronel Ryan Howell, o líder do programa do M1E3 com bastante ironia, agora leva apenas 30 segundos para treinar um jovem soldado a dirigir aquele tanque, algo que antes levava dias até semanas. Ele pode ter exagerado um pouco no tempo de treinamento ali, mas ele complementou com um exemplo que mostra como um controle de videogame realmente reduz drasticamente a curva de aprendizado. Sobre um soldado em particular, ele disse: "Quando nos sentamos com ele no posto da tripulação, ele já estava em processo de deixar o exército, mas estava nos ajudando a orientar decisões importantes de design. Ele nos disse: se eu soubesse que poderia trabalhar em uma plataforma como essa, eu teria ficado no exército." É exatamente por isso que os operadores de drones na Ucrânia tendem a usar controles de videogame ou no estilo de videogame para suas operações. É algo natural para cerca de 3,6 a 3,7 bilhões de jogadores ávidos ao redor do mundo. Agora, torres automatizadas e controle mais intuitivo aumentam a velocidade e eficiência do disparo. Mas é a introdução do carregador automático que talvez seja a inovação mais importante no M1E3. Na verdade, é bastante raro que tanques dos Estados Unidos, ou mesmo tanques ocidentais em geral, tenham um carregador automático. Historicamente, isso tem sido mais uma característica dos soviéticos, russos e chineses. Mas é fácil entender por que os Estados Unidos decidiram usar um carregador automático no M1E3. Com ele, o tanque pode reduzir a tripulação em uma pessoa, o carregador. Então, em vez dos 4 tripulantes necessários para operar o set V3, o M1E3 agora só precisa de 3. Sobre o interior do tanque, isso significa mais espaço que os projetistas do M1E3 usaram de forma inteligente para a sobrevivência da tripulação. A tripulação reduzida está agora em uma cápsula blindada dentro do casco. Isso cria uma barreira física resistente entre eles e a munição real, oferecendo proteção substancial contra possíveis detonações acidentais da munição. Os operadores de tanques russos devem estar morrendo de inveja. O Abrams, em todas as versões, é reconhecido por sua blindagem robusta e alta proteção da tripulação, especialmente em comparação aos tanques russos. Mas mesmo com painéis de alívio, ainda há risco de detonações ferirem ou matarem a tripulação. Com a nova configuração, esse risco é praticamente eliminado. Isso, claro, se a blindagem for resistente o bastante. Neste momento, apesar do exército confirmar que a blindagem do E3 será igual à dos tanques M1, o tipo exato de blindagem ainda não foi definido. Muito sobre o novo tanque ainda precisa ser definido, pois está em fase de protótipo. O exército espera iniciar a produção da versão finalizada no próximo ano. O cronograma depende do desempenho dos primeiros protótipos nos testes por unidades operacionais, previstos para 2027. Mesmo assim, temos sorte de saber tanto sobre ele agora. A apresentação oficial do primeiro protótipo preliminar do M1E3 no Salão do Automóvel de Detroit em janeiro aconteceu anos antes do cronograma original do programa. O que está claro pelo que foi revelado até agora é que o M1E3 é um recado ousado.
Os Estados Unidos querem manter a importância dos blindados pesados nas guerras futuras, contrariando quem já via o carro de combate principal como relíquia histórica. Em vez de abandonar o conceito de carro de combate principal, o exército está redesenhando o Abrams para futuros conflitos, baseado nas lições dos campos de batalha da Ucrânia. É um ambiente onde sobreviver depende tanto de proteção eletrônica, redução de assinaturas, automação e mobilidade, quanto da tradicional blindagem e poder de fogo. E o M1E3 parece ter o pacote completo. Então, será que ele é o tanque definitivo para essa nova realidade? Teremos que esperar para ver, mas é improvável que seja invencível. Nada é invencível por muito tempo, especialmente com drones em toda parte. Em conflitos intensos, nenhuma plataforma está totalmente segura contra sistemas aéreos não tripulados. Drones guiados por fibra ótica e outros métodos podem contornar bloqueadores, e sistemas de proteção ativa podem ser sobrecarregados pela quantidade. Com a situação atual das linhas de frente ucranianas, os 4 interceptores lançados pelo Iron Fist sem recarga parecem poucos para dizer o mínimo. A entrada da Finlândia na OTAN acabou com a ilusão que Putin tentava criar. As ameaças do presidente russo não surtiram efeito. A Finlândia desafiou Putin e acabou com a única coisa que ele não queria ver. Agora, a situação está piorando para o presidente da Rússia. A Finlândia acabou de enviar à Rússia uma mensagem nuclear perigosa. A OTAN ficou ainda mais fortalecida. Putin acabou de perceber que suas ameaças nucleares podem ser igualadas por uma potência muito maior que a Rússia. Espere, você pode dizer, vamos interromper. A Finlândia não tem armas nucleares. Então, como poderia representar uma ameaça nuclear à Rússia? Boa pergunta, e você está certo, a Finlândia não tem armas nucleares. Mas o que ela tem é uma fronteira de 1.335 km com a Rússia, e faz parte de uma organização de defesa coletiva que traz muitas armas nucleares para um conflito. E esse é o problema de Putin. A Finlândia não afirmou que atacará a Rússia com armas nucleares. Ela afirma que, pela primeira vez, permitirá armas nucleares em seu território, prontas para atacar a qualquer momento, caso as ameaças de Putin realmente se concretizem. No dia 17 de junho, os parlamentares finlandeses se reuniram para votar uma nova lei que muda tudo. E, por uma margem de 125 a 61, a proposta foi aprovada. A Finlândia suspendeu uma proibição de décadas sobre armas nucleares, representando talvez sua maior mudança militar desde a Segunda Guerra Mundial. A integração cada vez maior com a OTAN é evidente nessa decisão. Mas, para a Rússia, o grande problema que essa decisão representa é que, finalmente, a OTAN tem a oportunidade de posicionar armas nucleares bem na fronteira com a Rússia. Esse é o pior pesadelo de Putin. E não é uma decisão que a Finlândia tomou de forma leviana. Em publicação no VES, após a votação, o ministro da Defesa finlandês, Antti Häkkinen, afirmou que a decisão vinha sendo preparada há tempos. A política de armas nucleares tem sido um dos maiores desafios do Ministério da Defesa nesta legislatura. Anos de estudo, discussão, conversas com estados detentores de armas nucleares e outros aliados, além de avaliações sobre como a segurança da Finlândia pode ser melhor fortalecida na OTAN, declarou ele, ao classificar a decisão como essencial para a segurança da Finlândia e para a postura mais ampla da OTAN contra a Rússia. A Finlândia revogou a proibição de armas nucleares. Essa decisão abre caminho para que a Finlândia receba, transporte e facilite o deslocamento de armas nucleares por todo o seu território, o que vai contra a postura que mantinha há anos. Antes da guerra na Ucrânia, a Finlândia evitava antagonizar a Rússia. É por isso que o país ficou fora da OTAN e também por isso que armas nucleares em território finlandês nem sequer eram discutidas. Mas tudo mudou depois que Putin deu início à invasão. A Rússia agora é uma ameaça, tanto convencional quanto nuclear. Com essa mudança, a Finlândia precisa se adaptar. E a aprovação dessa nova lei, ou mais precisamente, o desmantelamento de uma lei antiga, é a forma da Finlândia aceitar a realidade que enfrenta nos anos 2020, ao mesmo tempo em que deixa claro para Putin que ele não pode ter tudo do jeito dele. O objetivo de Putin, tanto na guerra da Ucrânia quanto fora dela, é mostrar a Rússia como grande ameaça a qualquer país europeu que não siga suas ordens. A invasão da Ucrânia deveria ter terminado rápido, fortalecendo essa ameaça. Anos de combates brutais e o fracasso da Rússia em cumprir ameaças de Putin levaram a uma transformação na política de defesa da Finlândia, culminando nisto. Armas nucleares agora podem ser transportadas pela Finlândia, e isso significa que o caminho nuclear até a Rússia está mais curto do que nunca. Essa decisão também sinaliza uma mudança na atitude finlandesa em relação às armas nucleares.
Poucos na Finlândia realmente querem armas nucleares em seu território. O New York Times destaca que a Finlândia evitou entrar na OTAN por décadas e teme a proliferação nuclear por sua fronteira com a Rússia. As ações de Putin obrigaram a Finlândia a tomar uma decisão que, em um mundo ideal, jamais teria tomado. E isso é mais um golpe para Putin. O medo deveria impedir a Finlândia de fazer algo assim. As ações de Putin fizeram a Finlândia aceitar o maior papel possível na OTAN, talvez por necessidade e não por desejo, mudando totalmente os planos de Putin para enfrentar a OTAN no futuro. Vamos aos fatos concretos de tudo isso. Agora, a Finlândia não tem um programa de armas nucleares, o que provavelmente significa que também não possui instalações para armazenar ogivas nucleares. Mas esse não é o ponto. Essa decisão permitiu que armas nucleares possam ser transportadas e até lançadas da Finlândia contra a Rússia. E as armas nucleares da OTAN são um grande fator de equilíbrio quando se trata de lidar com a Rússia. De acordo com a estatista, os aliados da OTAN, que basicamente se resumem aos Estados Unidos, ao Reino Unido e à França, como nações com capacidade nuclear, juntos terão 4.215 ogivas nucleares para enfrentar a Rússia em 2026. Esse número era bem maior no auge da Guerra Fria, durante a corrida armamentista nuclear. Em 1966, os aliados da OTAN tinham acesso a 31.492 armas nucleares, com a Rússia possuindo um número semelhante, o que ajuda muito a explicar porque a Finlândia quis ficar fora da OTAN por tanto tempo. Com a Rússia invadindo a Ucrânia e ameaças russas levando líderes como o chefe do exército da Alemanha, tenente-general Christian Freudenthaler, a dizer que a OTAN deve se preparar para a guerra com a Rússia, o cálculo da Guerra Fria já não se aplica. A Finlândia não pode mais apaziguar a Rússia e se manter fora da mira russa. Em vez disso, ela precisa mirar a Rússia. E essa nova decisão é a maneira perfeita de fazer isso. Para a Rússia, isso não representa só mais uma nação europeia aceitando armas nucleares em seu território. Esta é a nação que está mais próxima da Rússia do que qualquer outra, pelo menos em relação à postura de defesa da OTAN. O Reino Unido e a França possuem armas nucleares que eles mesmos construíram. Além disso, 5 países abrigam armas nucleares fabricadas pelos Estados Unidos: Alemanha, Bélgica, Itália, Turquia e Países Baixos. Nenhuma dessas armas está armada ou instalada em aeronaves, aponta o Centro de Controlo de Armamentos. Todas ficam em cofres subterrâneos WS-3 em bases aéreas e só podem ser armadas com o Código de Ação Permissiva, PAL, controlado pelos Estados Unidos. Essas ogivas nucleares só podem ser usadas se forem carregadas em caças ou bombardeiros de dupla capacidade da OTAN, com aprovação dos Estados Unidos e fornecimento dos códigos PAL. Isso indica que a Finlândia não é uma ameaça nuclear imediata para a Rússia. Ela revogou suas antigas leis. Ainda não sabemos se os Estados Unidos usarão bases aéreas finlandesas para armazenar ogivas nucleares. Mas, por outro lado, as questões práticas são problemas para o futuro. O que importa agora é a mensagem. A OTAN está ficando mais forte e a Finlândia está no centro de tudo isso. A nação com a maior fronteira com a Rússia entre os membros da OTAN declarou estar pronta para aceitar armas nucleares. Só isso já é assustador para Putin. Todas as ameaças que ele fez a países aliados da OTAN agora o assombram, por causa do novo membro da aliança. Para agravar a situação do presidente da Rússia, a decisão nuclear da Finlândia não é o único desafio que ele enfrenta. Por trás dessa decisão importante está a questão ainda maior de que a OTAN está levando a Rússia mais a sério como uma ameaça convencional e nuclear do que desde a queda da União Soviética. Isso muda tudo para a Rússia. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de estar inscrito no canal. A decisão nuclear da Finlândia veio logo após outro grande movimento da OTAN que deixou Putin suando. No dia 8 de junho, a OTAN anunciou que reforçou sua postura no Alto Norte e nas regiões do Ártico, com a criação das mais recentes Forças Terrestres Avançadas Multinacionais, ou FLF, que a aliança tem à disposição. Essa FLF iniciou suas operações em 6 de junho e está estacionada na Finlândia e na Suécia. Embora seja liderada pela Suécia como nação base, a FLF Finlândia é a nona das FLFs da OTAN, sendo que a primeira foi estabelecida em 2017 para atuar ao longo do flanco leste da Aliança de Defesa Coletiva. A decisão de criar essa FLF foi tomada, na verdade, em 2024, não muito tempo depois que a Suécia e a Finlândia ingressaram na OTAN. Então a Rússia já sabia que isso iria acontecer. Não nos entenda mal, não é uma força grande. Segundo o setor de defesa nórdico, a FLF Finlândia terá um batalhão sueco de 600 soldados, o que obviamente não é suficiente para deter a Rússia caso ela lance uma invasão em larga escala aos territórios nórdicos. Mas esse não é o ponto. Primeiro, a FLF Finlândia pode crescer com o apoio de outras nações.
Reino Unido, Itália, França, Dinamarca, Islândia e Noruega já anunciaram que vão apoiar Suécia e Finlândia no desenvolvimento da força. Assim, 600 soldados são só o começo, não toda a força que a FLF Finlândia usará. Mas mais importante do que isso é que a FLF Finlândia significa que a OTAN agora tem a capacidade de coordenar forças terrestres em uma região que parece liderar a lista de áreas que a Rússia escolheria para invadir. Se Putin perder totalmente o controle e achar que o fracasso na Ucrânia exige escalar o conflito para toda a Europa. E quem sabe, talvez a FLF tenha papel no desenvolvimento da nova postura nuclear da Finlândia. Voltando ao assunto das armas nucleares, a Finlândia não está sozinha em deixar claro a Putin que ele vai se queimar se continuar brincando com fogo. Em 18 de junho, poucos dias após a Finlândia aprovar sua nova lei, o Reino Unido Defense Journal noticiou que o Grupo de Planejamento Nuclear da OTAN divulgou uma declaração ministerial. Pode não parecer notável, mas essa foi a primeira declaração do Grupo de Planejamento Nuclear da OTAN desde 2007, tratando da modernização das capacidades nucleares e do fortalecimento do planejamento nuclear da aliança. O momento é ideal demais para ser acaso. É a OTAN girando a faca que a Finlândia acabou de cravar em Putin. A declaração não é dramática e não afirma que a OTAN vai lançar armas nucleares contra a Rússia a qualquer momento. Mas o que ela faz, segundo um oficial da OTAN não identificado, citado pelo Reino Unido Defense Journal, é mostrar que a OTAN voltou da guerra expedicionária para uma política ativa de defesa e dissuasão na área euroatlântica. E não é só isso. O mesmo oficial afirma que os Estados Unidos concordam totalmente com a mudança. Refutando as alegações de que Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, só fez o discurso de abertura na reunião de Bruxelas, onde a declaração foi elaborada, o oficial afirma que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a missão de compartilhamento nuclear da OTAN. Segundo o oficial, Estados Unidos, França e Reino Unido estão modernizando suas forças nucleares. Os Estados Unidos reafirmaram várias vezes sua garantia nuclear à OTAN, independentemente de mudanças individuais. Essa declaração foi feita apesar dos relatos de ajustes na frota de bombardeiros B-52 e das alegações de que os Estados Unidos vão reduzir as capacidades de ataque profundo disponíveis para a OTAN europeia, retirando navios de guerra e diminuindo o número de caças F-16 e F-15E disponíveis para a OTAN, de 150 atualmente para 100. Mencionamos o timing há pouco. Não é só a decisão da Finlândia que chama a atenção. A nova declaração da OTAN surge cerca de um mês após a Rússia realizar um exercício de 3 dias com a Bielorrússia e incluiu 64 mil soldados, 200 lançadores de mísseis, mais de 140 aeronaves, 73 navios de guerra, 13 submarinos e 8 mísseis balísticos intercontinentais armados com ogivas nucleares, segundo a NBC News. Esses exercícios foram claramente uma tentativa de ameaçar usando armas nucleares, como a Rússia já fez tantas vezes antes, e há indícios de que eles focaram no treinamento das tropas sobre como usar os mísseis hipersônicos Orezhnik, que supostamente estão posicionados na Bielorrússia. Vladimir Putin tem feito várias ameaças nucleares. Finlândia e OTAN se uniram para mostrar ao líder russo que ele não é o único capaz de fazer ameaças nucleares. Curiosamente, o que vimos da Finlândia e da OTAN pode ser exatamente o que o Conselho Europeu de Relações Exteriores, SEFR, afirmou ser necessário em artigo de 17 de junho, chamando a Rússia de o urso com a bomba. O principal argumento do SEFR era que a OTAN europeia precisava intensificar os esforços para tapar as lacunas em suas capacidades nucleares. No entanto, a maior parte do artigo focou mais em como a OTAN europeia precisa encontrar uma maneira de fazer isso sem o apoio dos Estados Unidos, dada a constante incerteza sobre a posição dos Estados Unidos em relação à OTAN durante o governo Donald Trump. Então, talvez possamos ver o que a Finlândia acabou de fazer sob uma perspectiva diferente. Se os Estados Unidos quiserem estacionar armas nucleares na Finlândia, então ótimo. O relato do funcionário ao Reino Unido Defense Journal reflete a realidade. A Rússia enfrenta grande dissuasão. Se os Estados Unidos retirarem armas nucleares da Europa, a Finlândia ainda se ofereceu ao Reino Unido e França como possível local para suas armas nucleares. Isso ainda indica uma ameaça clara e presente à Rússia, caso Putin ultrapasse limites convencionais e se mostre disposto demais a apertar o gatilho nuclear. O guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos é insubstituível no futuro próximo. Os europeus não podem abandoná-lo. Eles devem criar algo com efeitos dissuasórios similares para que líderes russos não vejam um possível recuo dos Estados Unidos na defesa europeia como chance de aplicar sua teoria da vitória, seus conceitos e suas capacidades, afirma o SEFR. Talvez estejamos vendo o primeiro passo para construir algo que possa espelhar os atuais efeitos de dissuasão proporcionados pelos Estados Unidos. Se for o caso, a Finlândia está no centro disso. Voltando à Finlândia para encerrar o vídeo.
Nos últimos meses, Finlândia e outras nações nórdicas demonstraram grande preocupação com o aumento militar russo nas fronteiras. Fotos de satélite mostram que esse aumento, que inclui a construção de novos quartéis e instalações, pode ser suficiente para que a Rússia posicione 115 mil soldados nas fronteiras das regiões Nórdica e Báltica. Enquanto isso, membros da OTAN sugerem que uma guerra com a Rússia pode ocorrer em 3 a 5 anos, segundo relatórios do GIS. A Finlândia não tomou sua grande decisão nuclear sem motivo. Ela fez isso, pelo menos em parte, porque a Rússia está deixando muito claro que Putin está planejando alguma coisa. Se for uma invasão à OTAN, dezenas de milhares de soldados nas fronteiras nórdicas e bálticas parecem um ponto de partida natural. A Finlândia precisa dissuadir a Rússia de levar esses planos adiante por todos os meios possíveis. A decisão nuclear do país é o ápice de uma evolução completa na postura de defesa que a Finlândia vem realizando há anos. Finlândia não tratou a Rússia com leviandade nas últimas décadas. Sim, ficou fora da OTAN até Putin obrigar a Finlândia a agir. Mas a Finlândia também não é totalmente neutra em relação à Rússia. Como relata o GIS, a Finlândia foi um dos poucos países europeus que escolheram não baixar a guarda quando a União Soviética colapsou em 1991. Enquanto outros tentaram acolher uma nova Rússia, que desde então se desenvolveu no que vemos hoje, a Finlândia estava silenciosamente se preparando para um confronto que sempre achou que poderia acontecer. Há indícios disso nas forças armadas finlandesas, mesmo com apenas 24 mil militares ativos no exército. Ela possui reservas que somam 870 mil e forças paramilitares de quase 54 mil, em um país com uma população de pouco mais de 5,6 milhões de pessoas. A Finlândia sempre treinou soldados. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia e levando a Finlândia a entrar na OTAN, ficou claro o porquê. Com a Finlândia entrando em modo de batalha, sua preparação dos anos 90, antes tida como inútil, agora se mostra válida. A Finlândia e a Estónia controlam o acesso ao Golfo da Finlândia. Esse poder de barganha pode ser usado contra a Rússia. Relatórios do GIS indicam que a FLF pode ter até 6 mil soldados. Isso, junto ao poder aéreo nórdico apoiado pela OTAN, garantiria a superioridade aérea para bloquear o acesso russo ao Golfo da Finlândia. Agora, armas nucleares podem transitar pela Finlândia. Isso mostra que Putin enfrenta um grande problema com a Finlândia. Esse problema só tende a crescer. Agora há armas nucleares e outras preparações. Amanhã, a Finlândia será ainda mais forte. No início de junho, o Comitê de Defesa do Parlamento propôs aumentar os gastos com defesa dos 8,8 bilhões de dólares, agora para pouco mais de 16 bilhões de dólares até 2029, e depois manter os gastos em cerca de 17,2 bilhões até 2036. A proposta ainda não foi aceita, mas reflete bem a postura dos finlandeses em relação à Rússia atualmente. Putin é uma ameaça. A Finlândia não se acovardou diante dessa ameaça. Mostrar a Putin que a Rússia não consegue intimidar a Finlândia a ponto de fazê-la recuar. A postura vai se fortalecer e os gastos militares crescerão. Se a OTAN explorar ao máximo a decisão nuclear da Finlândia, o poder de dissuasão contra a Rússia será mais letal desde o colapso da União Soviética. A guerra na Ucrânia já dura mais de 4 anos e é o conflito mais sangrento da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Além de vidas humanas, máquinas também foram perdidas na batalha, especialmente tanques russos. Os números são impressionantes, mas há uma grande ressalva, pois as fontes variam. Os números mais confiáveis são do Oryx, projeto de inteligência de fontes abertas, que registra apenas perdas comprovadas por fotos ou vídeos. Assim, o Oryx confirmou algo em torno de 4.400 tanques russos destruídos, danificados, abandonados ou capturados entre fevereiro de 2022 e junho de 2026. Após tudo isso, a Rússia produz substitutos em larga escala e pode ter mais tanques em serviço ativo do que antes da chamada Operação Militar Especial, segundo algumas fontes. Isso deveria preocupar Kiev. Mas o segredo dessa frota crescente é que a Rússia mal consegue usá-la. Porque no tempo que Moscou levou para reconstruir seu gigante blindado, a Ucrânia silenciosamente fez algo muito mais devastador do que destruir tanques um por um. A Ucrânia alterou o campo de batalha e assim tornou o carro de combate principal que liderou guerras terrestres por um século quase um fardo. Em comparação, as perdas confirmadas de tanques da Ucrânia estão em cerca de 1.400, e o próprio Oryx sugere que esse número é um piso, não um teto, porque, novamente, ele só conta as perdas que pode verificar com uma foto ou vídeo. Assim, a quantidade real de veículos destruídos pode superar bastante os registros.
Um agregador secundário sugere que esses registros mostram apenas entre 50% e 70% das perdas reais de tanques russos, o que significa que o número verdadeiro pode ser maior, possivelmente na faixa de 6.300 a 8.800 tanques. O Estado-Maior ucraniano, por sua vez, afirma números acima de 10.000. Apesar de parecer realista, esse número vem de um governo que se beneficia com as máquinas destruídas dos inimigos, então considere-o como limite. Mas independentemente dos números que você considerar, no mínimo, a Rússia perdeu o equivalente a toda a sua frota ativa de tanques antes da guerra, e provavelmente o dobro disso. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia iniciou a guerra com cerca de 3.000 tanques em serviço e provavelmente possuía 3 vezes mais em estoque. E o Instituto calculou que apenas nos primeiros 13 meses de combate, entre fevereiro de 2022 e março de 2023, a Rússia perdeu quase 1.900 desses tanques ativos. Mais da metade da frota operacional sumiu em pouco mais de um ano. Nenhum exército moderno perdeu blindados tão rápido. Como após tudo isso, a Rússia está prestes a colocar em campo mais tanques do que tinha no início? Bem, a resposta está naquelas reservas que mencionamos. A maioria dos tanques ali foi estocada desde a era da União Soviética, onde as unidades antigas eram simplesmente deixadas com manutenção ocasional. O EICSS disse que pode haver 9.000 tanques em reserva, enquanto alguns veículos sugerem que esse número pode chegar a 5 dígitos. Um pesquisador de OSINT, Jomp, usou imagens de satélite dos pátios de tanques para contar um número mais modesto de 7.342 tanques. E quando as perdas começaram a se acumular em 2023 e 2024, o Kremlin teve um problema com aritmética simples. Alguns especialistas afirmam que a única fábrica da Rússia que constrói tanques realmente novos do zero, a Uralvagonzavod em Nizhny Tagil, pode produzir apenas cerca de 250 novos tanques modernos T-90M por ano. A fábrica de Omsk pode fabricar mais 150 T-80 BVMs, uma versão modernizada de um modelo mais antigo. Isso dá apenas 400 por ano, contra perdas que chegavam a pelo menos 85 por mês. Então, a Rússia teve que recorrer àqueles cemitérios de milhares de tanques antigos da União Soviética. Um em cada 2 tanques ditos novos que chegava à linha de frente não era realmente novo. Era um casco soviético antigo, retirado do armazenamento, desmontado, equipado com novos sistemas ópticos, rádios e blindagem reativa nas laterais e recolocado em serviço. Aqui a situação se torna quase absurda, mostrando a indústria russa fazendo coisas que beiram a arqueologia. À medida que a Rússia foi utilizando os exemplares mais fáceis de recuperar, acabou chegando aos tanques mais antigos nos pátios, cerca de 1.000 T-72A, datados do início dos anos 1970. Essas máquinas estavam tão degradadas que seus motores eram tidos como mortos. Então, em setembro de 2024, um representante da indústria disse ao Comitê de Defesa da Duma Estatal que a indústria russa havia lançado um suposto novo programa de regeneração, recuperando motores antigos desses tanques de 45 toneladas, reconstruindo-os com peças novas e trazendo de volta motores antes considerados sucata. O problema é que esse programa só deveria produzir cerca de 100 motores funcionando, o suficiente para cerca de 10% desses T-72A armazenados. Então, em dezembro de 2024, a Rússia redobrou os esforços com a fábrica de máquinas Kingsev no Oblast de Leningrado, assinando um contrato para reformar um motor diferente e mais potente, que também serve no T-72A. A Rússia estava tão determinada a reativar tanques de 50 anos que criou um esforço industrial para ressuscitar motores fora de uso. Com componentes novos, um T-72A da década de 1970 poderia ser atualizado para algo que se assemelha a um T-72B3M moderno, embora nunca tão bem protegido. O analista Jomp Jompia afirmou que nesse momento se convenceu de que a Rússia queria restaurar quase toda sua frota armazenada, exceto que estivesse totalmente enferrujado. Vamos fazer as contas dos tanques, já que isso é fundamental para a história. Como dito, a Rússia começou com cerca de 3.000 tanques ativos. Ela perdeu algo em torno de 4.400 tanques confirmados, podendo chegar a cerca de 6.000. A nova produção adicionou talvez 1.600 tanques entre os 2 modelos mais modernos.
E a retirada dos estoques poderia ter rendido cerca de 5.000 cascos recuperáveis, depois de subtrair os aproximadamente 2.100 que estavam enferrujados além do possível, ou pertenciam à antiga família T-64. Quando você soma tudo isso, as forças terrestres russas podem estar operando algo entre 3.600 e 5.200 tanques, com base no limite inferior das perdas. Esse número superior é quase o dobro da força inicial. Então, no papel, a Rússia reconstruiu sua força blindada e a tornou ainda maior. Mas essa mesma força também é, cada vez mais, composta principalmente por peças de museu. Para entender o motivo, é preciso ver quais tanques compõem essa frota, pois nem todos são iguais, e a linha de tanques russa revela um exército que retrocede no tempo para manter suas formações completas. Agora vamos começar com o cavalo de batalha, o T-72. Saindo das linhas soviéticas pela primeira vez em 1972, o T-72 foi projetado para ser barato, simples, resistente e produzido às dezenas de milhares, o equivalente blindado do AK-47. Ele está em toda parte, sendo o tanque mais comum dos dois lados da guerra, pois a Ucrânia também herdou muitos deles. As versões modernas de linha de frente russas são o T-72B3 e o T-72B3M aprimorado, com melhor controle de tiro e blindagem reativa. Mas o T-72 também é o tanque que virou um meme global por causa de destruições catastróficas. Segundo a contagem visualmente confirmada pelo Oryx, a Rússia perdeu cerca de 1.800 T-72, mais do que qualquer outro tipo individual. A razão para isso está enraizada no próprio design do tanque, e vamos voltar a esse ponto mais tarde, depois de analisarmos os outros tipos. O segundo modelo é o T-80, que sofre com seus próprios problemas. Introduzido em 1976, ele foi o primeiro tanque produzido em massa no mundo a ser movido por um motor a turbina a gás. O mesmo princípio básico de um helicóptero ou de um jato. Isso o tornava muito rápido e silencioso para seu tamanho, podendo chegar a 64 km/h em campo aberto. Os soviéticos e mais tarde os russos construíram cerca de 5.400 a 5.500 desses tanques, com a produção se estendendo até 2001. Na Ucrânia, o T-80 foi desgastado implacavelmente. Em dezembro de 2024, levantamentos de fontes abertas confirmaram pelo menos 1.000 T-80 destruídos, danificados, abandonados ou capturados. Alguns analistas dizem que a Rússia praticamente esgotou toda a sua frota disponível de T-80, mas essa afirmação é apenas uma estimativa, não um fato. Comentaristas russos sugeriram que Moscou havia comprometido cerca de 90% dos seus T-80s disponíveis, enviando os sobreviventes de volta para a fábrica de Omsk, na Sibéria, para serem reconstruídos no padrão mais recente, T-80BBM. As tripulações russas teriam apelidado o T-80 de caixão de aço, após verem muitos perderem suas torres em incidentes violentos. No topo da linha está o T-90, e especificamente sua forma mais moderna, o T-90M Prarif, que é o tanque que a máquina de propaganda do presidente russo Vladimir Putin gosta de chamar de um dos melhores do mundo. O próprio T-90 deriva do T-72, mas recebeu melhorias, um canhão e sistema de controle de tiro melhores, blindagem reativa Relikt, a mira do atirador Sosna-U e uma mira panorâmica para o comandante, que o aproxima dos padrões ocidentais. É o melhor tanque com o qual a Rússia realmente luta. E mesmo assim, tem sido destruído em números que expõem todo o problema. Os números do Oryx para junho de 2026 apontam para mais de 220 variantes do T-90 perdidas, sendo 155 delas o T-90M. Mas há outra informação crucial que pode ser chocante. Acredita-se que a Rússia tenha começado a guerra com menos de 70 T-90MS. Em 52 meses, perdeu mais do que o dobro dessa quantidade. Aqueles números dizendo que a fábrica pode produzir 250 deles por ano, provavelmente vem da máquina de propaganda. E então, quando até o estoque de T-72 começou a ficar escasso, a Rússia ficou totalmente desesperada. Foi além dos anos 1970, além dos anos 1960 e tirou do arsenal o T-62, um tanque que entrou em serviço em 1961, e o T-55, um projeto cuja origem remonta aos programas de tanques soviéticos do pós-guerra imediato. São verdadeiras antiguidades, com blindagem mais fina, canhões menos potentes e armazenamento de munição possivelmente ainda mais perigoso que nos tanques novos.
Ver T-55S avançando para a linha de frente na década de 20 foi para muitos analistas o sinal mais claro de que a Rússia estava raspando o fundo do barril, trocando toda a vantagem de qualidade pela simples garantia da quantidade. Um tanque de 1946 ainda pode te matar, mas não vai te fazer vencer uma guerra moderna, e a Rússia sabe disso. Se quiser análises detalhadas como essas, inscreva-se no Programa Militar. Postamos vídeos sobre tudo que importa no mundo. Agora, tudo isso nos leva ao ponto central de toda essa história. O tanque que deveria mudar tudo e acabou sendo um fracasso. O T-14 Armata. Quando a Rússia desfilou o Armata pela primeira vez na Praça Vermelha em 2015, ele foi considerado uma revolução. Um tanque de nova geração com torre não tripulada, cápsula de tripulação protegida e sistema de proteção ativa para abater mísseis inimigos no ar. Projeto concebido especificamente para derrotar os tanques ocidentais da mesma geração. Mas, na maior guerra de tanques do século XXI, onde a Rússia esteve tão desesperada a ponto de usar máquinas de 1946, o Armata esteve praticamente ausente. Ele apareceu brevemente em 2023, usado apenas para fogo indireto na retaguarda, sendo retirado em um mês. A explicação oficial foi que o Armata era caro demais, sendo mais vantajoso adquirir mais veículos mais baratos. Os custos unitários relatados variam entre 5 e 9 milhões de dólares, muito mais do que um T-72 T-80 ou T-90, e como é uma plataforma totalmente nova, nem poderia usar as linhas de produção existentes. Seria fácil zombar do Armata como enfeite de desfile, mas há um contra-argumento interessante que merece atenção. De certa forma, o T-14 não é realmente uma falha de projeto, mas sim uma vítima do momento. Um tanque excelente entregue para uma guerra que já não recompensa tanques excelentes. Quando um drone de $1.000 pode neutralizar um veículo que custa milhões, investir tanto em um único tanque é praticamente suicídio. O que nos leva ao cerne da questão. Já estabelecemos que a Rússia reconstruiu uma frota enorme de tanques, em sua maioria da era soviética. Então, por que exatamente todos esses tanques falharam de forma tão catastrófica em primeiro lugar? A resposta vem em 3 camadas distintas. A primeira camada é uma vulnerabilidade do projeto do T-72, frequentemente vista nas filmagens, mesmo sem saber o que observar. Um tanque russo é atingido, há um clarão e então toda a torre é lançada a dezenas de pés no ar. Soldados e analistas chamam isso de efeito Jack in the Box, ou o arremesso da torre. Isso é uma característica da engenharia do tanque. Tanques russos como o T-72, T-80 e T-90 usam um carregador automático em vez de um municiador humano, o que permite operar com uma tripulação menor de 3 homens e um perfil mais baixo e difícil de acertar. O tanque armazena cerca de 20 projéteis prontos em um anel carrossel na base da torre, no centro do veículo, ao redor do compartimento da tripulação, para alimentar o carregador automático. Se um impacto perfura esse anel, até uma carga propelente pode causar uma reação em cadeia que detona todo o estoque de munição. A pressão não tem para onde escapar a não ser para cima, arrancando a torre completamente. O contraste com tanques ocidentais é o que realmente expõe essa troca. O tanque americano M1 Abrams guarda a munição em um compartimento separado na traseira da torre, isolado por porta blindada e painéis de alívio de explosão. Quando essa munição é atingida, os painéis são projetados para direcionar a explosão para cima e longe do compartimento da tripulação. A tripulação já sobreviveu a incêndios de munição que destruiriam instantaneamente uma equipe russa. Os projetistas soviéticos não eram estúpidos. Eles optaram conscientemente por um modo de falha catastrófico em troca de um tanque menor, mais leve, barato, fácil de produzir em massa, transportar por trem e menos detectável no campo de batalha. Para o tipo de guerra imaginado pelos planejadores soviéticos, um confronto continental rápido, onde a sobrevivência do tanque era menos importante que a superioridade numérica, pode-se dizer que era uma escolha racional. O problema é que esta não é aquela guerra. Com dezenas de drones sobrevoando o tanque em uma das linhas de frente mais vigiadas da história, esse ponto fraco deixou de ser atingido ocasionalmente e virou um alvo deliberado. A segunda camada de falha não está ligada aos tanques, mas à forma como a Rússia os usou. O caso mais claro aqui é o avanço inicial sobre Kiev. A Rússia enviou longas colunas blindadas por rodovias previsíveis rumo à capital, mas elas sofriam com falta crônica de combustível e principalmente de infantaria.
Embora tenha blindagem e poder de fogo, um tanque é praticamente cego e surdo a curta distância. Ele tem péssima visibilidade, principalmente lateral e traseira, tornando-se muito vulnerável em florestas, cidades e vilarejos a quem se aproximar. A função da infantaria de proteção é encontrar e eliminar emboscadas antes que elas aconteçam. O Instituto de Guerra Moderna fez uma comparação com a Guerra do Yom Kippur de 1973. Assim como as equipes de infantaria egípcias e sírias, com mísseis Sager guiados por fio, devastaram os tanques israelenses sem apoio. Em 1973, pequenas equipes ocultas de infantaria leve ucraniana, armadas com modernos mísseis antitanque e drones, destruíram colunas russas. Essas colunas não deveriam ter avançado assim, mas foram obrigadas a usar as estradas porque o terreno ficou lamacento e difícil de atravessar. Isso ficou dramaticamente ilustrado pelas imagens do infame comboio de 56 quilômetros ao norte de Kiev. Eles ficaram presos em engarrafamentos. Como a Rússia não se preparou para uma guerra longa, ficou sem combustível. Foi uma lição de arrogância, evidenciada por um comboio de tanques cercados com 56 quilômetros de extensão. A terceira camada são as armas. No início da guerra, tanques foram detidos pelo Javelin americano e pelo N-Lábrio britânico, mísseis lançados do ombro que viraram símbolos virais da resistência ucraniana. A Ucrânia também utilizou seu próprio Stugna-P guiado a laser, mas em 2025, algumas avaliações ucranianas e independentes atribuíam a eles cerca de 65% das perdas de tanques russos. E é nessa palavra, drones, que toda a história gira. De acordo com o próprio Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, a indústria de defesa do país atingiu a capacidade de produzir mais de 8 milhões de drones FPV por ano até 2026. Em mais de 160 empresas, que vão desde grandes fábricas até startups de garagem. Apesar de ser uma fonte ucraniana, independentemente da produção exata, o importante é que a linha de frente está sempre saturada, com bombas voadoras baratas caçando tudo o que se move. A implicação para os tanques é grande. Eles não precisam mais se preocupar só com equipes de emboscada no caminho. Ele precisa se preocupar com o céu, constantemente, a cada metro de cada avanço ao longo dos 1.100 quilômetros de toda a linha de frente. Rússia e Ucrânia, é claro, tentaram combater os drones, o que resultou em alguns projetos hilários. A primeira contramedida foi a guerra eletrônica, usando bloqueadores que interrompem o sinal de rádio entre o drone FPV e o piloto, fazendo-o cair sem causar danos. Por um tempo funcionou, até que fabricantes de drones passaram a usar fibra ótica. Em vez de um sinal de rádio, esses drones passaram a usar um cabo extremamente fino, que se desenrola enquanto voam, conectando fisicamente o drone ao seu piloto. A Rússia usou esses drones pela primeira vez na primavera de 2024, e a Ucrânia logo igualou a tecnologia. Os cabos logo se espalharam pelo campo, enroscando-se em vegetação, infraestruturas e ninhos de pássaros. Mas apesar disso, a indústria de fibra ótica resultante explodiu. E segundo relatos, a China aumentou os preços entre 250% e 400% em 2026. Com as defesas eletrônicas falhando, a Rússia optou por blindagem física. Em 2022, soldados chamavam ironicamente de gaiolas do desespero as estruturas simples de ripas de metal soldadas na torre para capturar granadas soltas por pequenos drones. No início de abril de 2024, tanques tartaruga surgiram no campo de batalha da guerra russo-ucraniana. Veículos inteiros revestidos por cascos de chapas de metal soldadas, de modo que o tanque desaparecia dentro de uma caixa metálica rudimentar, com apenas o canhão aparecendo para fora. Em 2024, os russos acrescentaram centenas de espinhos metálicos grossos a esses cascos, apostando que os tanques porco-espinho prenderiam e detonariam os drones antes que chegassem ao casco. E em 2025, os espinhos evoluíram para milhares de fios finos de metal, feitos de cabos de alumínio desenrolados e jogados sobre o veículo como um casaco desgrenhado. Alguns os chamaram de ouriços, sendo dos mais protegidos vistos na guerra, suportando até uma dúzia de drones FPV antes de serem destruídos. Mesmo assim, eram destruídos. Qual é o plano? O que a Rússia pretende fazer com esse grande arsenal de blindados que não consegue usar? A verdade é que ninguém fora do Kremlin sabe ao certo. A explicação mais provável é que a Rússia pensa no longo prazo. A ideia é que os comandantes russos apostam no surgimento de nova tecnologia contra drones, como avanços em interferência, interceptadores ou energia dirigida, reabrindo o campo de batalha para uma guerra mecanizada e móvel. Enquanto isso,
preservam e reconstroem seu núcleo blindado, mantendo-o intacto para o momento em que os tanques possam dominar novamente. A possibilidade mais sombria e imediata é mais simples. Isso indica que comandantes russos, pressionados por resultados, podem recorrer a enviar tanques de volta ao combate, ignorando as consequências. Nesse cenário, a grande frota reconstruída é apenas uma reserva de aço descartável usada no campo de batalha para conquistar território a um custo terrível. Lembre-se, depois de 2022, o avanço da Rússia estagnou a tal ponto que entre 2023 e 2025, ela ocupou apenas cerca de 1,23% do território da Ucrânia. E há uma última reviravolta. A frota reconstruída, apesar de seu tamanho impressionante, é fundamentalmente um impulso único. A Rússia recorreu ao vasto estoque soviético, e esse estoque agora está quase vazio. Uma análise de satélite de junho de 2026, feita pelo analista de fontes abertas John P., revelou que, embora a Rússia tenha começado com um estoque pré-guerra de 7.342 tanques, apenas 2.088 permanecem em armazenamento e desses, apenas 851 são viáveis para restauração. Os 1.237 tanques restantes são, na prática, estoque morto. Então, a Rússia esgotou algo em torno de 72% de toda a sua reserva de tanques da Guerra Fria. Neste ponto, se as perdas continuarem em cerca de 90 tanques por mês, vai levar mais uns 9 meses até que o estoque acabe completamente. A Marinha dos Estados Unidos domina os oceanos do mundo há décadas. Poucos discordam que ela ainda é, de longe, a força naval mais poderosa do mundo em termos de projeção global de poder naval em alto mar. Sua capacidade de mobilizar extensos grupos de ataque no Oriente Médio, Caribe e Indo-Pacífico simultaneamente atualmente fala por si só. Mas sejamos francos. Nos últimos anos, seus projetos inovadores de construção naval nem sempre saíram como planejado, para dizer o mínimo. Em particular, o navio de combate litorâneo LCS, as fragatas classe Constellation e o destroyer classe Zumwalt foram todos anunciados como sistemas de próxima geração quando foram concebidos. No entanto, esses projetos de destaque foram cancelados e poucos navios planejados foram realmente construídos. No entanto, não foi tudo em vão, pelo menos no caso de um deles, o destroyer furtivo e de alta tecnologia classe Zumwalt. Um dos maiores erros da Marinha encontrou uma nova utilidade, potencialmente transformando um verdadeiro elefante branco no navio de guerra mais mortal da frota dos Estados Unidos, um portador de mísseis hipersônicos. Agora, veja como esses novos mísseis dão à classe Zumwalt uma nova chance e podem adicionar uma arma especial ao arsenal da Marinha: mísseis hipersônicos. A iniciativa é inovadora, atual e exatamente o que era necessário. Um analista experiente e ex-assessor do Congresso, Brandon J. Whitehead, escreveu há pouco tempo que o fracasso do destroyer da classe Zumwalt pode ser resumido em 2 palavras: desastre total. Claro, não era para ser assim. A classe Zumwalt, batizada em homenagem ao almirante Elmo Zumwalt, chefe das operações navais de 1970 a 1974, deveria enfrentar de forma decisiva um perfil de ameaças emergentes para o futuro previsível. Era 1991. A Guerra Fria havia terminado abruptamente após o colapso da União Soviética, e a Marinha reavaliou suas prioridades. Em vez de enfrentar uma superpotência rival, agora provavelmente enfrentaria ameaças regionais dispersas e litorâneas, em vez de ameaças em mar aberto. Assim, a ênfase mudou da guerra antissubmarino em mar aberto para a projeção de poder em ambientes costeiros e próximos à costa. O programa de contratorpedeiros da classe Arleigh Burke assumiram o papel de defensores da frota, otimizados para sobreviver em mar aberto contra adversários equivalentes e cumprem essa função de forma admirável. Mas, para enfrentar as novas ameaças litorâneas, a Marinha precisava de uma plataforma diferente, capaz de fornecer grande volume de fogo preciso contra alvos em terra e ameaças assimétricas como embarcações rápidas, minas e mísseis antinavio de curto alcance. O conceito original era chamado de DD-21 Contratorpedeiro de Ataque Terrestre, que evoluiu para o programa DDX no início dos anos 2000. O DDX, então, deu origem ao contratorpedeiro da classe Zumwalt, uma plataforma multimissão com ênfase em furtividade, automação e sistemas de energia de alta potência. Em fevereiro de 2008, o contrato inicial de $1,4 bilhão para iniciar a construção do navio líder, o USS Zumwalt, também conhecido como DDG-1000, foi aprovado. O plano original era construir um total de 32 navios.
Mais 2 acabaram sendo construídos, o USS Michael Monsor, ou DDG-1001, e o USS Lyndon B. Johnson, ou DDG-1002. Mas todos os 3 acabaram entrando em serviço mais de uma década depois que a Marinha oficialmente cancelou os outros 29. Observando o navio e lendo suas principais características, é difícil entender o motivo. Em muitos aspectos, ele é tão revolucionário quanto planejado. Um dos principais requisitos era a Baixa Seção Transversal de Radar, RCS. Se você enfrenta inúmeras ameaças assimétricas do mar, ar e terra, ao atingir alvos em terra, precisa ser o mais invisível possível pelo máximo de tempo. A classe Zumwalt consegue isso, mesmo sendo maior que qualquer contratorpedeiro ou cruzador da Marinha. Ela tem 186 metros de comprimento, 24,6 metros de boca, 8,4 metros de calado e desloca cerca de 15.656 toneladas. Para comparação, o cruzador classe Ticonderoga tem 173 metros de comprimento, 16,7 metros de boca, 10,3 metros de calado e um deslocamento de cerca de 9.600 toneladas. O modelo atual do destroyer classe Arleigh Burke, o Flight 3, tem 155 metros de comprimento, 20 metros de boca, 9,4 metros de calado e um deslocamento um pouco maior de 9.700 toneladas. Como pode ver, mesmo sendo mais longo e largo, o Zumwalt tem calado mais raso que o Ticonderoga e o Arleigh Burke em operações normais. Isso é proposital e se encaixa no seu perfil operacional real. Os Zumwalts contam com um sistema de lastro exclusivo, que ajusta o calado do navio conforme o combustível é consumido, mantendo a estabilidade exigida pelo design de casco Tumble Home. E essa assinatura é ainda reduzida ao nível da de um pequeno barco de pesca, devido ao casco exclusivo do navio. A classe Zumwalt tem casco Wave Piercing Tumble Home, com laterais inclinadas para dentro, acima da linha d'água. Essa configuração desvia as ondas de radar para longe da fonte, reduzindo muito o RCS do navio em relação a cascos convencionais, com laterais verticais ou inclinadas para fora. Parece futurista. Ela enfrenta uma ameaça ultramoderna, mas esse conceito não é tão novo. Esse design era bastante comum em navios de guerra até o início do século XX e praticamente desapareceu das construções de grandes navios de guerra depois desse período. A proa invertida faz o navio cortar as ondas, mas o design foi abandonado por preocupações de estabilidade. Por isso, a escolha de um casco Wave Piercing Tumble Home para a classe Zumwalt gerou muita controvérsia entre oficiais da Marinha. Argumentaram que, se uma onda atingir o navio pela popa enquanto ele inclina para baixo, pode perder estabilidade transversal quando a popa sai da água e virar. Mas esses temores foram definitivamente dissipados durante uma missão de 2019 no Alasca. O comandante na época, capitão Andrew Carson, chamou seu imediato da cabine para informá-lo sobre as condições de estado do Mar 6, ou seja, ondas de 4 a 6 metros. O imediato ficou surpreso. Ele acreditava que estavam, no máximo, em estado do Mar 3, com ondas de 0,5 a 1,2 metros de altura. Isso é particularmente impressionante, considerando o quão poderosamente o navio devia estar cortando aquelas ondas monstruosas naquele momento. Agora, ele produz um total de 104.600 cavalos de potência, o que proporciona uma velocidade máxima de 30 nós. Isso é uma quantidade enorme de potência para um navio de combate de superfície, e significativamente mais do que a maioria dos destroyers atualmente em serviço. E não é só estabilidade e velocidade que o design do casco proporciona. Ele também maximiza a furtividade. Isso inclui a superestrutura do convés, com sensores, radares e áreas de comando. Materiais compostos de vinilester com fibra de carbono em painéis e vigas foram usados para reduzir peso e assinatura de radar. Com cerca de 900 toneladas, 47 metros de comprimento e mais de 15 metros de altura, essas estruturas são os maiores conjuntos marítimos totalmente compostos já construídos. Tanto no interior quanto no exterior da superestrutura do convés, há um conjunto de sensores ativos e passivos projetados para operações multimissão, incluindo a detecção de ameaças aéreas, de superfície e submarinas. Esses sensores alimentam o Total Ship Computing Environment, sistema de gerenciamento de combate distribuído e de arquitetura aberta da Raytheon. Ele integra radares, sonares, guerra eletrônica e sistemas de armas para tomada de decisões em tempo real e respostas automatizadas. Os Zumwalts são tão avançados quanto parecem.
O problema é que reunir toda essa tecnologia e inovação em um só navio tem um custo cada vez maior, muito acima do planejado. Esse é um dos principais motivos do cancelamento do projeto pela Marinha. O custo inicial de cada uma das 32 embarcações era cerca de 1,4 bilhão de dólares. Porém, os custos subiram rápido e configuraram uma violação da emenda Nunn-McCuddy em junho de 2010, quando o custo por unidade superou a base original em mais de 15%. Mesmo cortando recursos e reduzindo aquisições, o custo continuou subindo. Por exemplo, a General Dynamics, responsável pela classe Zumwalt, gastou 40 milhões de dólares em uma instalação especial para construí-los. O valor final chegou a 22,5 bilhões de dólares para os 3 navios em abril de 2016. Isso representa cerca de 7,5 bilhões de dólares por navio, considerando os custos de pesquisa e desenvolvimento, antes divididos entre 32 navios, mas agora entre apenas 3. Para comparação, o Arleigh Burke Flight 3 custa cerca de 2,2 a 2,5 bilhões de dólares por navio, menos de 1/3 do custo do Zumwalt. Um submarino de ataque nuclear classe Virginia, bloco 5 ou 6, custa de 4,3 a 4,8 bilhões de dólares por unidade. Isso está na mesma faixa de preço dos porta-aviões classe Nimitz dos Estados Unidos, mas cerca de 1/3 a menos do que um navio da classe Zumwalt. Então, você preferiria ter um submarino nuclear com um moderno Arleigh Burke incluído de brinde ou um experimental Zumwalt? Se você optou pelo submarino nuclear, concorda com a Marinha e o Congresso, já que o canhão principal do Zumwalt ficou inutilizável. O sistema avançado de canhões da classe Zumwalt, ou AGS, consistia em 2 canhões navais de 155 mm e 62 calibres. O problema é que ele foi projetado exclusivamente para o projétil de ataque terrestre de longo alcance, ou LRAP, uma munição guiada de precisão destinada a bombardeios costeiros de longo alcance, com alcance de 83 milhas náuticas. O navio podia transportar 335 projéteis por canhão, ou 670 projéteis, mas com um compartimento de armazenamento adicional para 320 projéteis. Podia transportar um total de 990 projéteis. Parece ótimo, mas não. A 800 mil a 1 milhão de dólares por projétil, que foi o valor que o custo unitário atingiu. O desenvolvimento dos projéteis foi cancelado devido ao alto custo. Para piorar, o estriamento especial de torção lenta e o carregador automático do canhão são incompatíveis com a munição padrão de 155 mm. Então, sem nenhum tipo alternativo de munição disponível, os destroyers estavam, na prática, navegando sem sua principal arma ofensiva. Isso não significa que estavam completamente desarmados. Os Zumwalt também carregavam o Sistema de Lançamento Vertical Periférico MK-57, ou PVLS. O sistema tem 80 módulos de células VLS ao redor do casco externo do navio, com uma fina camada de aço externa e uma interna espessa. Esse design direciona qualquer força de explosão para fora, em vez de para dentro do navio, e reduz qualquer perda resultante de capacidade de mísseis apenas ao módulo afetado. Ele foi projetado para abrigar mísseis de ataque terrestre Tomahawk e mísseis padrão SM-2 Senhor para defesa aérea local, mísseis Evolved Sea Sparrow para enfrentar ameaças aéreas e marítimas e foguetes anti-submarino de lançamento vertical para combater ameaças submarinas. 2 sistemas de canhão MK-46 de 30 mm fornecem defesa de curto alcance contra pequenas ameaças de superfície. Em um navio de guerra, de que adianta ter grande defesa se não há ataque? Se você busca atualizações diárias e análises aprofundadas dos principais desenvolvimentos militares e geopolíticos, inscreva-se no canal. No The Military Show, você encontra conteúdos militares detalhados, precisos e informativos no YouTube. Agora, a Marinha encontrou uma solução engenhosa para o problema ofensivo. As instalações AGS inoperantes ficaram para trás. No lugar delas, entram 4 grandes tubos de módulo de carga avançada, com cada tubo de 87 polegadas capaz de abrigar 3 mísseis, e não se trata de mísseis quaisquer. Navios da classe Zumwalt estão sendo adaptados para usar o Sistema de Ataque Convencional Rápido, CPS, uma arma hipersônica de impulso e deslizamento que alcança mais de 1.700 milhas. É uma nova classe de ataque não nuclear, ultra rápida, capaz de penetrar defesas modernas e responder quase instantaneamente a ameaças emergentes. O CPS integra a nova geração de mísseis hipersônicos desenvolvidos pela Lockheed Martin.
O CPS para a Marinha, a Arma Hipersônica de Longo Alcance, ou LRAKW para o Exército, e a Arma de Resposta Rápida Lançada do Ar, ou ARRW, um míssil ar-terra para a Força Aérea. O CPS da Marinha e o LRHW do Exército compartilham o mesmo corpo planador hipersônico comum, o que ajuda a reduzir custos, acelerar o desenvolvimento e simplificar futuras atualizações. O CPS funciona com uma fase de impulso por foguete e depois usa forças aerodinâmicas para planar. Esse design possibilita ataques mais rápidos, de maior alcance e manobráveis, com maior capacidade de sobrevivência diante das defesas inimigas. Em maio de 2025, a Marinha anunciou o sucesso de um teste de voo terrestre de ponta a ponta na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, usando o lançamento por gás frio. Em outras palavras, o motor do foguete é acionado depois que o míssil sai do silo. Esse é um marco importante. Como explica o vice-almirante Johnny R. Wolfe Jr., a abordagem por gás frio permite à Marinha ejetar o míssil da plataforma e atingir distância segura acima do navio antes da ignição do primeiro estágio. A classe Zumwalt agora vai carregar 12 deles, e isso muda o jogo. Isso transforma a classe Zumwalt de um navio de apoio costeiro ineficaz em uma plataforma furtiva de ataque de longo alcance, essencial para possíveis conflitos no Pacífico. Armas hipersônicas podem manobrar em voo a mais de 1 milha por segundo, tornando-se muito mais difíceis de detectar e interceptar que mísseis balísticos ou de cruzeiro tradicionais. Elas permitem que os comandantes ataquem até 1.700 milhas de distância, bem além do alcance das defesas aéreas inimigas. Por que isso é tão relevante? Segundo Jerry Hendricks, capitão aposentado da Marinha, ex-membro do Pentágono e pesquisador sênior do Instituto Sagamore, esses navios conseguirão fazer isso com precisão cirúrgica, bem fora do alcance de tiro que ameaça o restante da frota. Além disso, devido ao baixo RCS, eles operarão com mais segurança em áreas onde adversários usam estratégias de negação de área para afastar outras plataformas. Resumindo, o tempo de resposta inimigo será muito menor. Um míssil Tomahawk leva cerca de 1 hora para atingir um alvo a 500 milhas. O CPS vai atingir o mesmo alvo em 10 minutos. Ele pode viajar de Guam até o Estreito de Taiwan em apenas 30 minutos. Ainda não está claro o impacto real ao atingir o alvo. Sabe-se que o sistema usa uma ogiva semelhante à do sistema de mísseis hipersônicos terrestres Dark Eagle, chamada de Corpo Planador Hipersônico Comum, ou CHGB. Foi relatado que a ogiva do Dark Eagle pesa menos de 13,6 quilos. Muitos drones FPV ucranianos de $500 carregam mais do que isso, mas a principal força destrutiva aqui é proporcionada pelo impacto cinético do veículo hipersônico. Segundo os militares, o míssil foi criado para destruir uma área do tamanho de um estacionamento. Então, presumivelmente, o peso da ogiva indica que é basicamente uma carga explosiva projetada para dispersar os elementos de impacto, de modo que atinjam alvos em uma determinada área. Os Zumwalts podem servir como bases avançadas para mísseis hipersônicos em centros como o Havaí, talvez junto com submarinos semelhantes. Os próximos na fila para transportar munições CPS são os submarinos da classe Virginia Bloco 5, onde o armazenamento de mísseis será possibilitado pela adição de 4 silos extras de mísseis no módulo de carga útil da classe Virginia. Para atender ao novo perfil de missão, outra atualização importante está em andamento: modificação na autonomia de combustível e alcance. Com a ascensão da China e um exército de libertação popular cada vez mais capaz, os 3 destroyers da classe Zumwalt foram sabiamente reconfigurados para lançar hipersônicos em alvos estratégicos. Aumentar o alcance operacional do Zumwalt e sua capacidade de permanecer por mais tempo no teatro de operações melhora ainda mais suas missões. Essas modificações adaptam os tanques de lastro de água salgada do navio para aumentar a capacidade de óleo-combustível. Também estão previstas mudanças para ampliar o combustível recebido pela classe Zumwalt no reabastecimento, considerando o aumento do armazenamento. Isso permitirá que as primeiras plataformas de ataque hipersônico da Marinha fiquem mais tempo no mar, o que será crucial para missões de dissuasão contra adversários no Indo-Pacífico. Por isso, entende-se a decisão da Marinha de revitalizar o Zumwalt com armas hipersônicas, adequando seu novo papel à estratégia dos Estados Unidos, especialmente no Indo-Pacífico. Mas será que 12 mísseis hipersônicos justificam tanta empolgação? Ou serão só mais bilhões perdidos numa falácia do custo afundado? Teremos que esperar para ver.
Felizmente, não teremos que esperar muito por uma avaliação inicial. O USS Zumwalt deve ser reincorporado em 2026. Após 3 anos em doca seca, ele foi visto no início do ano indo para testes no mar. Os outros destroyers da classe Zumwalt também serão atualizados no devido tempo. O trabalho de modernização no terceiro navio da classe Zumwalt, o USS Lyndon B. Johnson, já começou. A desmontagem do canhão de proa e outros trabalhos para remover equipamentos excedentes já foram concluídos. E o navio está programado para voltar ao serviço até o momento em que o segundo navio da classe, o USS Michael Monsur, entrar no dique seco em 2027 para manutenção programada. Então, em breve veremos que tipo de diferença os hipersônicos fazem no mar e não apenas na teoria. Também teremos a chance de ver se o outro grande defeito da classe Zumwalt até agora foi resolvido no dique seco: problemas persistentes de confiabilidade. Em certa medida, isso é esperado, considerando a integração abrangente de tecnologias não comprovadas. O sistema de propulsão elétrica integrada e a automação extensiva, por exemplo, levaram a falhas frequentes de equipamentos. Durante seus testes iniciais no mar em dezembro de 2017, o USS Monsur enfrentou problemas de propulsão devido à entrada de água do mar nos componentes elétricos, encurtando os testes e, consequentemente, atrasando sua entrega. Em outro exemplo notável, uma pane de propulsão ocorreu durante a travessia do Canal do Panamá em 2016. Esse evento evidenciou falhas na distribuição elétrica e em materiais compostos furtivos, elevando a necessidade de manutenção e reduzindo a disponibilidade operacional. Esses problemas iniciais se agravaram pela dependência de sistemas inovadores sem validação adequada em alto mar. Sem dúvida, haverá mais problemas iniciais com a instalação do sistema CPS, que ainda está em desenvolvimento. E tudo isso certamente vai adicionar mais bilhões à conta já absurda. O CPS não vai ser barato. Por isso, embora muitos tenham aprovado o novo papel do Zumwalt, outros questionam se reaproveitá-lo compensa o custo e os recursos. Mesmo que tudo corra bem e o novo Zumwalt se torne o navio mais mortal da Marinha dos Estados Unidos, existem apenas 3 e nunca passarão disso. Qual a relevância do impacto de 3 navios na força total, especialmente em comparação aos maiores destroyers Arleigh Burke da Marinha e futuros navios de guerra planejados? Segundo estimativas, se os custos da atualização hipersônica ficarem dentro do previsto, o que é incerto dado o histórico do Zumwalt, a integração do CPS pode adicionar cerca de 452 milhões de dólares a cada navio da classe Zumwalt. Chame isso de $1,5 bilhão pelos 3 navios. Talvez esse valor fosse melhor usado em outro lugar. Cada vez mais especialistas acreditam que a era dos grandes navios bilionários, como porta-aviões e destroyers, acabou, dando lugar a embarcações navais não tripuladas. A Ucrânia basicamente expulsou a frota russa do Mar Negro da porção ocidental do Mar Negro, usando drones aéreos e navais. Os Estados Unidos enfrentaram drones e mísseis antinavio iranianos e Houthis, enquanto mantém operações no Golfo Pérsico, Golfo de Aden e Mar Vermelho. Com $1,5 bilhão, a Marinha poderia adquirir cerca de 5 grandes embarcações de superfície não tripuladas armadas com mísseis, ou LUSVs. Ou poderia adquirir cerca de 25 drones de superfície médios multifunção ou 12 submarinos autônomos de longo alcance. A frota híbrida traria mais massa, sensores distribuídos e menos risco à vida humana que uma única plataforma tripulada de alto valor. É um navio que supostamente não existe. Um dos muitos da frota fantasma russa que tem mantido a guerra de Putin viva ao transportar petróleo ilícito por todo o mundo. Mas ele foi pego. O navio fantasma era bem real e o Reino Unido o encontrou. E assim que o navio foi avistado, tudo acabou. O Reino Unido entrou totalmente no modo James Bond ao enviar os fuzileiros navais reais não só para interceptar o navio suspeito da Rússia, mas também para abordá-lo e expor o que Putin está tentando fazer para manter sua guerra em andamento. A notícia saiu no dia 14 de junho. Comandos dos fuzileiros navais reais abordaram um petroleiro da frota sombra russa no Canal da Mancha nas primeiras horas do dia. Esses fuzileiros foram acompanhados por oficiais da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, NCA, e receberam apoio da Força Aérea Real para completar uma operação de 6 horas que, segundo a BBC, foi a primeira do tipo conduzida pelo Reino Unido contra a frota sombra russa. Há razões pelas quais o Reino Unido demorou tanto para começar a tomar esse tipo de ação, pois barreiras legais precisavam ser superadas. Mas neste momento, o foco continuará no navio russo.
Ela se chama Smirnov e integra a grande frota de petroleiros antigos que Putin usa para transportar petróleo e gás russos pelo mundo, enquanto tenta escapar das sanções que se intensificam. A Al Jazeera traz mais informações sobre a embarcação. Afirma que o Smirnov navegava sob bandeira de Camarões, tática comum usada pela Frota Sombra. Navios com bandeira russa viram alvos claros. A Rússia, ao invés, usa bandeiras de outros países para tentar que seus navios suspeitos evitem a fiscalização e alcancem seus destinos. No caso dos Meratos, o destino parecia ser Port Said, no Egito. O navio partiu do porto báltico de Ust-Luga, na Rússia, em 5 de junho, supostamente transportando cerca de 700 mil barris de petróleo. Muito ouro líquido cercado de metal, hein? Em maio, Luke Cooper, pesquisador da London School of Economics, afirmou que a Rússia recebia cerca de $59 por barril após a operação Epic Fury no Irã e levar os preços de $40 por barril após o bloqueio do Estreito de Hormuz. Com esse valor, estimamos que os Meratos levava mais de $41 milhões em petróleo, receita destinada à Rússia, onde o Kremlin a taxaria e usaria parte para financiar a guerra na Ucrânia. Esse petróleo e o dinheiro que a Rússia esperava receber não irão mais a lugar algum. A estrutura de propriedade dos Meratos lança um pouco mais de luz sobre seu papel na Frota das Sombras. A Al Jazeera informa que o navio está registrado em nome da Zhao Yao Shipping Limited, empresa sediada em Hong Kong que, segundo o veículo, possui outros navios da Frota das Sombras já sancionados por potências ocidentais. Essa empresa é supervisionada por uma empresa de gestão com sede no estado de Tamil Nadu, na Índia, o que mostra que a Rússia tenta criar múltiplas camadas de propriedade para esconder o fato de que os navios da Frota das Sombras que ela opera pertencem à Rússia. Toda essa esperteza não ajudou muito em 14 de junho. Os comandos dos Royal Marines do Reino Unido mostrou à Rússia que suas táticas não funcionam quando um navio suspeito entra no Canal da Mancha. Sabemos pouco sobre a operação, apenas por reportagens e um vídeo do Reino Unido que envia um recado claro a Putin. As tripulações da Frota das Sombras não conseguem impedir uma força militar disposta a abordar o navio. Al Jazeera relata que o Ministério da Defesa do Reino Unido diz que a operação ocorreu antes do amanhecer de 14 de junho, com comandos dos Royal Marines descendo sobre os Meratos por cordas lançadas de helicópteros Chinook. Aeronaves militares não identificadas deram apoio, junto com uma fragata da Marinha Real e um navio caça-minas, este aparentemente enviado só por precaução. Navios de guerra que escoltavam um navio suspeito da Rússia lançaram minas ao redor dele ao perceberem que seria capturado. Vídeos do Ministério da Defesa confirmam as alegações da Al Jazeera. Em um vídeo de 44 segundos, fuzileiros navais descem de helicópteros sobre o navio russo, seguidos por comandos fazendo uma varredura na embarcação. Cabines são revistadas e documentos encontrados, mostrando que os fuzileiros navais enfrentaram pouca resistência da tripulação dos Meratos, como esperado, já que o navio é um petroleiro, não de guerra. Porém, havia chance de a Rússia colocar soldados em petroleiros da Frota Sombra, e os fuzileiros navais reais precisavam estar prontos para um possível tiroteio. Felizmente, isso não ocorreu. Ao final da operação, o Reino Unido informou que agentes da NCA prenderam um cidadão indiano sob suspeita de crimes relacionados a sanções. O restante da tripulação, de 24 pessoas, é da Geórgia e da Índia. Todos permanecem a bordo, auxiliando na investigação, segundo o Reino Unido. É uma forma educada de dizer que eles estão apavorados, enquanto fuzileiros navais e agentes da NCA os interrogam sobre o trabalho no navio da Frota Sombra russa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, ressaltou a coragem na operação e a importância de o Reino Unido agora abordar navios da Frota Sombra. Essa operação bem-sucedida é mais um golpe na Rússia e mostra aos apoiadores da guerra de Putin na Ucrânia que não vamos deixá-los se esconder, afirmou Starmer. A operação veio em boa hora para Starmer, que ainda enfrenta a saída do secretário de Defesa John Healey, que renunciou por achar que o Reino Unido investe pouco em defesa nacional. Quanto à resposta da Rússia, não houve nenhuma. A Rússia evita admitir que o Reino Unido a humilhou publicamente e não quer destacar ainda mais um navio da Frota Sombra, que, em teoria, nem deveria existir. Putin assiste enquanto o Reino Unido exibe sua captura, furioso ao ver vídeos e perceber que o Reino Unido não brinca mais com a Frota Sombra. As sanções não estavam funcionando bem o suficiente. Agora, os fuzileiros navais reais fazem o que aquelas sanções não conseguiram fazer. Embora não tenha havido resposta do Kremlin, houve uma espécie de resposta que a Rússia conseguiu reunir imediatamente após a incursão do Reino Unido. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma ordem foi dada que alguém fora da Rússia pudesse ter ouvido.
Algo começou a ocorrer no Canal da Mancha, mostrando ao Reino Unido que Putin entendeu claramente a mensagem que o Reino Unido enviou em 14 de junho. Os navios da Frota Fantasma se dispersaram e deixaram o canal o mais rápido possível. No relatório de 14 de junho sobre o ataque dos fuzileiros navais, o jornal AI revelou que 6 petroleiros da Frota Fantasma deixaram o Canal da Mancha logo após a captura dos Emiratos, sem intenção de permanecer. Diversas manobras foram registradas, e em apenas 77 minutos, 6 navios da Frota Fantasma da Rússia deixaram a via navegável que o Reino Unido tornou extremamente arriscada. Dos 6 navios, 3 retornaram para a Rússia e Escandinávia, indicando que haviam sido abastecidos com petróleo nos portos russos do Báltico e estavam voltando antes que os fuzileiros navais do Reino Unido os capturassem. Os outros 3 navios optaram por outro rumo, desviando do Canal da Mancha rumo à Irlanda, talvez achando que o Reino Unido não teria tempo ou recursos para impedi-los ao contornarem o canal. Se você queria saber a resposta da Rússia ao ataque aos Emiratos, esses navios já vieram. Fujam o mais longe possível do Reino Unido. O jornal AI revela que sabemos um pouco mais sobre esses 6 navios em fuga. 2 deles, o Mini e o Khazar, estavam navegando da Rússia para portos no Egito, assim como os Emiratos. Outro, chamado Sona, estava saindo do Sudão, mas também seguia na direção do Egito. Papata diz que vai para o porto de Chennai, mas agora segue para uma marina croata após desviar rumo à Irlanda. Por fim, os outros 2 navios, Lion One e Sea Viking, não informaram destino. Todos os navios receberam a mensagem, claramente transmitida pelo Major-General Buster House, ex-comandante dos fuzileiros navais reais. Putin tende a minar a ordem internacional com pequenos golpes, avançando pouco e ganhando muito mais. Acho que ele deve ser desafiado sempre que possível, disse House após a incursão aos Emiratos. Ele acrescentou: é o certo a se fazer. Precisamos patrulhar nossas águas. Precisamos mostrar que temos controle sobre nossas águas. Esse é o ponto. Putin acredita que pode controlar águas estrangeiras escondendo seus navios. O Reino Unido retomou o controle e deixou claro a Putin que o Canal da Mancha agora está fechado para ele. Porque só em 14 de junho, mais de 4 anos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Reino Unido fez sua primeira apreensão de um navio da Frota Sombra russa. Há um bom motivo, mas antes de entrarmos nisso, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para apertar o botão agora. O Reino Unido enfrenta há tempos problemas com a Frota Sombra no Canal da Mancha. Em um relatório de 12 de maio, a BBC Verify identificou 184 embarcações suspeitas, todas já sancionadas pelo Reino Unido. Essas embarcações realizaram 238 viagens pelas águas do Reino Unido nas 7 semanas seguintes. Starmer ameaçou a Rússia em março, afirmando que o Reino Unido pode interceptar e abordar essas embarcações. A Rússia não levou a ameaça a sério e até meados de junho parecia estar certa. Navios da Frota Sombra cruzavam as águas do Reino Unido às centenas sem serem detidos. Então, algo mudou. A mudança iniciou após o aviso de Starmer. O primeiro-ministro do Reino Unido falava sério. Como destaca a Al Jazeera, Starmer concedeu às autoridades do Reino Unido o poder de parar, abordar e deter embarcações sancionadas em águas britânicas em março. A estrutura legal foi criada, mas ficou sem uso por 11 semanas, até os fuzileiros navais britânicos invadirem um navio da Frota Sombra em 14 de junho. Al Jazeera afirma que a estrutura não foi suficiente. Outras questões legais precisavam ser resolvidas, e o Reino Unido também tinha que decidir como lidar com o custo de armazenar os navios apreendidos, que poderia crescer rápido se o país tentasse abordar cada navio da Frota Fantasma em suas águas. A operação de 14 de junho mostra que o Reino Unido resolveu os problemas. Não sabemos com que frequência esse tipo de apreensão vai acontecer daqui para frente, mas o que sabemos é que o Reino Unido estabeleceu um precedente que não pode mais ser negado. Isso é uma má notícia para a Rússia. Isso significa que o Reino Unido finalmente fez a transição de impor sanções para apreender navios. Veja o que isso representa para o futuro da Frota Fantasma e a guerra da Rússia na Ucrânia. O Reino Unido acaba de adicionar a peça final a um quebra-cabeça que tenta resolver há 4 anos. Até então, as sanções, já em centenas, eram o principal meio do Reino Unido para tentar deter a Frota Fantasma. O site da Marinha Real destaca isso, observando que o Reino Unido impôs sanções a mais de 500 embarcações russas suspeitas, e que essas sanções, junto com as impostas por outras potências ocidentais, contribuíram para que a receita russa de petróleo e gás caísse 24% em 2025. Vimos uma queda semelhante durante o primeiro trimestre de 2026, quando a receita da Rússia com petróleo e gás caiu mais 45,4%. Porém, o aumento dos preços causado pela Operação Fúria Épica ajudou a Rússia a começar a reverter parte dos danos.
Mesmo assim, as sanções funcionavam o máximo possível. O Reino Unido não ficou parado na apreensão de navios russos, apenas não agia diretamente. A BBC noticiou em 1º de junho que a França apreendeu o navio Tagore da Frota Fantasma no Atlântico. Embora a França tenha levado o crédito pela captura, o Reino Unido apoiou usando um helicóptero que antes estava a bordo do HMS Somerset para rastrear e monitorar o navio russo para a França. Talvez tenha sido um aprendizado para o Reino Unido. 2 semanas depois, fez sua própria apreensão. O Reino Unido deu sequência à captura do Smeratos em 14 de junho, com o anúncio em 16 de junho de que havia introduzido um novo pacote de sanções contra a Frota Sombria. Mais de 20 embarcações foram incluídas, mostrando à Rússia que o Reino Unido está reprimindo seus navios suspeitos com máxima força. Novas sanções foram impostas a serviços marítimos e seguradoras que apoiam a frota russa. O Reino Unido foi o primeiro do grupo dos 7 a sancionar navios ligados ao projeto Ártico de Gás Natural Liquefeito 2 da Rússia, que exporta milhões de toneladas desse gás e é considerado pelo governo britânico mais uma fonte de receita suja para Putin. Isso representa para a Frota Sombria o fim da travessia segura das águas do Reino Unido. A Marinha Real diz que a Frota Sombria transporta 75% do petróleo sancionado da Rússia em 700 navios, servindo de apoio crucial para Putin e sua guerra. A apreensão de 14 de junho é um golpe oportuno contra Putin de várias formas. Há o fato de que isso acontece tão pouco tempo após a saída de Healey, o que significa que podemos interpretar isso como uma mensagem enviada por Starmer ao povo do Reino Unido, deixando claro que ele realmente leva a sério a ameaça russa. A ação também ocorreu na véspera de uma cúpula do Grupo dos 7, durante a qual o grupo discutiu outras medidas que poderiam tomar para apoiar a Ucrânia. O Reino Unido pode apontar suas ações no Canal da Mancha e o apoio à França semanas antes como exemplo de ajuda à Ucrânia, aumentando a pressão sobre a Frota Sombra. E é essa pressão que, no final das contas, vai dar resultado. Porquê? A apreensão pelo Reino Unido e o risco de novas ações ocorrerem surgem quando Putin enfrenta mais dificuldades do que nunca para financiar sua invasão. Afirmar que a Frota Sombria é vital para a economia atual da Rússia não é exagero. Segundo The Guardian, a frota gera entre 87 e 100 bilhões de dólares por ano para a Rússia. E esse valor pode ser tributado para garantir que bilhões continuem entrando no cofre de guerra de Putin. A Frota Sombria pode ser vista como a principal fonte de receita que sustenta a Rússia atualmente. Assim, o facto de o Reino Unido ter começado a fazer incursões contra navios da Frota Sombria não poderia ter acontecido em pior momento para a Rússia. O país já está à beira de uma grave recessão devido aos gastos e políticas de guerra de Putin. A Jacobin relata que o déficit orçamentário federal da Rússia atingiu cerca de 2,5% de todo o produto interno bruto do país, ou PIB, durante os primeiros 4 meses de 2026. E agora, nesses 4 meses, já está maior do que todo o déficit de 2025. A Rússia registrou sua primeira queda no PIB durante o primeiro trimestre de 2026 em 3 anos. E mesmo assim, Putin continua gastando dinheiro com sua guerra. A Euromaidan Press relata que 46% do orçamento russo foi destinado à guerra no início de 2026, mesmo com a queda da receita. Agora, navios da Frota Sombra são apreendidos. A Rússia, já sobrecarregada, caminha rapidamente para o colapso financeiro, especialmente se essas apreensões se tornarem comuns. No campo da batalha, a falta de dinheiro prejudicará os planos de Putin para a Ucrânia. A Rússia já chegou ao ponto de oferecer bónus de assinatura recordes de 80 mil dólares para soldados, além de perdão de dívidas de 6 dígitos e salários altíssimos. Isso não impediu que o recrutamento russo fosse 20% menor no primeiro trimestre de 2026 do que no mesmo período de 2025, segundo a CNN. O esforço de guerra da Rússia depende de gastar muito dinheiro para atrair voluntário. Essa abordagem não pode ser mantida se a receita da Frota Sombra secar. Até impactos de curto prazo, como o causado pelo Reino Unido, são prejudiciais. Eles causam risco e atrasos, pois navios param ou buscam rotas alternativas, afetando o fluxo de caixa das Forças Armadas russas. Os custos de recrutamento militar da Rússia já somam cerca de 9,5% do orçamento federal, e o Kremlin precisa oferecer ainda mais do que os valores recordes atuais para conter a crise de recrutamento. Então, o que o Reino Unido fez não foi apenas um ataque contra a Frota Sombra. É uma adaga fincada no coração da máquina de guerra russa. O plano da Rússia de gastar até vencer está sendo ameaçado por uma combinação de sanções e apreensões, e o Reino Unido entrou oficialmente no jogo das apreensões depois de anos liderando das sanções. Poderia ser feito mais para deter a frota clandestina da Rússia? Sim,
Segundo o artigo da United, 24 de 4 de junho, a maioria dos navios capturados da Frota Sombra é detida, inspecionada e liberada por falta de legislação europeia para a apreensão permanente. O próximo passo pode ser criar uma lei para tirar permanentemente de circulação os navios russos capturados. Ações que preocupam Putin hoje podem se tornar uma campanha capaz de paralisar a guerra da Rússia amanhã. Por ora, os fuzileiros navais britânicos invadindo um navio da Frota Sombra já enviam uma mensagem forte. O Reino Unido persegue navios russos suspeitos e suas águas estão bem menos seguras que antes. A França já transmite essa mensagem à Rússia. Mencionamos a captura do Targor neste vídeo, e você pode saber mais sobre o que a França fez, como o Reino Unido ajudou e o que essa captura significa. Como? Assistindo ao nosso vídeo, onde analisamos em detalhes como a França sinalizou uma nova fase na forma como o Ocidente lida com a Frota Sombra. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no nosso canal sobre assuntos militares para ver mais das nossas análises sobre as últimas ações tomadas pelas potências ocidentais para prejudicar Putin e sua máquina de guerra. E como sempre, obrigado por assistir.